Isso pode, Vete? Isso pode, A terceira Vete? temporada, caralho, porra. Terceira. E aí, óbvio que a gente tinha que chamar quem? Ah, A Sheila está soberana. no céu, né? Como mais uma vez ela diz sobre a soberania. Então, hoje, quem vai estar com a gente é uma soberana. A soberana. A soberana. Porque é a única soberana que temos nessa Juiz de Fora inteira. Mentira. Mas a nossa convidada super especial hoje é da Clínica Geral. Vocês pediram, a gente escuta. É porque a Sheila só de felinos, né? Então, assim, Não falte cachorro. ela não vai querer falar de cachorro, até porque Eles ela. existem, é bom. Eu gosto. Mentira, ela gosta, tá? Mas hoje, quem A tá com a gente Autoridade. é uma autoridade, tanto em felinos e caninos. Isso, que é Ingrid Pereira. Muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestigiando esse trabalho de vocês, tão bonito, tão importante. E me sinto muito honrada, né, de fazer parte dessa história de vocês. E a Sheila e a Vitória são minhas marqueteiras. Sempre, porque a gente Olha, não vai mexer com clínica. Se eu tivesse que contratar um marketing, não era melhor que Sheila e Vitória. Tá para ouvido, meninas. Aprende com a Sheila a me promover. Eu pensei assim, normalmente eu só promovo as coisas que eu acredito de verdade. Se você não fosse boa, não ia te chamar. Só pra deixar claro. Corta. Anula a Sheila. Se eu fosse boa, não chamava. Tá? Quem vem aqui é porque eu acho bom. Não. Realmente. E se fosse Quem chato vem. também, não ia chamar, não. São pessoas legais e com competência, né, É amiga? tipo isso. No currículo tem que vir assim, bem legal e muito competente. Aí a gente chama. Sistemático. Essa parte é extra, né, minha? Então, a Ingrid, me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, de onde você veio. Até porque você tem uma coisa que muitas pessoas terão futuramente, que é você é mãe. Sim. Então, adiciona A isso aí gente na sua tô em história. minoria aqui, hein, galera. Mas assim, A cota mãe. não terei. Eu sou tia, ótima tá tia. tudo bem. Tá tudo E ético. pet. Levo pra passear, levo no shopping, tranquilo, mas... Tô precisando, inclusive, de alguém que... Se quiser passar o final de semana lá em casa, fica à vontade. Tem cobra, né? Tem cobra. Tem cobra, faz... Não, mas, oxe, É ela é amiga. Tá. Então, beleza. Pode até brincar com a cobra, não tem Combinar. problema. Mas conta pra gente um pouquinho da sua Quem sou história eu? Fila do pão. e como que você consegue aí, com a maternidade, conciliar tudo. Pra conciliar não existe, né? Não existe organização, não existe conciliação. Eu sou veterinária, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2012. E aí, desde então, eu exerço clínica médica de cães e gatos. Trabalhei em algumas clínicas na cidade, sempre com a parte de clínica médica, né? Clínica geral. Nesse meio tempo também eu fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, meu doutorado é em doenças infectoparasitárias e imunologia, onde eu estudei bastante imuno e doenças infecciosas, principalmente leishmaniose visceral canina, que é uma paixão para mim. Eu adoro falar sobre leishmaniose, adoro falar sobre imuno, sobre as doenças imunomediadas, e é meu lugarzinho do coração. E também eu sempre gostei muito da parte de patologia. Na verdade, eu fui inserida muito na patologia ao longo da minha trajetória, né? Eu trabalhei quase 10 anos numa clínica onde eram feitos alguns exames, então eu acabei aprendendo muito a fazer urinálise, né? Que é exame de urina, alguns coproparasitológicos, algumas citologias. E aí, associada à bancada de laboratório também, de mestrado e doutorado, a gente acaba criando muita afinidade com esse ambiente de laboratório, né? Então, isso foi se inserindo na minha vida, né? E aí, hoje, a minha organização, eu me divido entre o laboratório de patologia clínica, que eu trabalho, e os meus atendimentos, que hoje, atendimento é exclusivamente domiciliar. Então, e conciliando com maternidade, né? Que essa é a parte mais difícil pra gente, né? Então, eu chego em casa e eu falo assim, se eu sumir, é porque eu entrei no vórtice. E o que é o vórtice?
é hora da janta, e aí você percebe que acabou o arroz, tem que fazer o arroz, aí tem que brincar com a criança, e até a hora que ele vai dormir, aí escovar o dente, trocar a fralda, blá, 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 é o vórtice. E aí depois a gente reaparece, por volta de 10 e pouco, quando 11 vê a horas da casa noite, do que é pra avesso, trocar memes no Instagram. Isso. casa todo avesso, o brinquedo Todo todo do avesso, contelado, a cara rabiscada. Quando você não cochila e acorda maquiada, talvez. Ainda não tá nessa fase? Já tá nessa fase? De acordar com alguma surpresa, tipo uma pintura nova na sua parede? Ainda não. Ainda não vai chegar. Não, ainda não. Vai chegar. Ainda estamos bem protegidos em relação a isso. Porque as canetinhas também ficam no alto, né? É, mas não escala bastante coisa de conta isso, não? Não. É. O Lucas ainda não escala. É, eles aprendem, eles são bem criativos. Eles são, São bastante. super. A Manu tá na fase de cortar coisas. Ela corta coisas. Você vai amanhecer sem cabelo daqui a pouco. Eu já falei pra ela que meu cabelo não chega perto. Aí ela tem um pouco de medo de mim. Ou ela com aquela franja. Sim, ela se Franja vegana, franja vegana. Não, ela já tá pegando assim, ó, ela pega o cabelinho dela e fala assim: só pontinha, mãe. Só pontinha. Aí eu falo: filha, não vai dar certo. Vai ficar torta, vai ficar estranha e eu vou deixar assim, eu não vou arrumar. Entendeu? Eu acho que ela tem que aprender com as consequências dos atos dela. Não tem jeito. Mas ela tem cortado todos os ursinhos, né? Feito uma posa nos ursinhos. Ah, por enquanto eu tô na fase do curativo. Ele cola band-aid nos Ah, ursos. já. Sim. Não sai nunca mais, né? Pra quem não sabe, não sai nunca mais. Não sai nunca mais. Se sair, a cola fica. Não sai a pata do bichinho de pelúcia, mas o band-aid não sai, tá? Então já fica a dica. Não colem band-aid nos bichos de pelúcia. Ou só aceitem. É isso. Mas me conta, o que te fez focar nessa parte da clínica geral? Porque a gente sabe que a veterinária, né? Você sai como clínico geral, em teoria, Generalista. generalista, da faculdade. Mas são poucas pessoas que falam assim, não, vamos seguir na clínica geral como uma profissão. Na verdade, eu acho que isso vem também muito da atualidade, né? Tem se exigido muito do médico veterinário as especializações. Isso chegou, vai chegar, é um caminho sem volta. Então, eu acho que muita gente está deixando a clínica médica por achar que o clínico geral não pode fazer nada. Ou que a gente é muito limitado a vacina e check-up, Sim. né? Então, aí se quer fazer mais alguma coisa, aí tem que fazer uma especialização. E a clínica geral não é só isso, não é só vacina, não é só check-up, né? E por isso a gente tem um déficit muito grande hoje em dia do clínico geral, É, né? Porque a gente não tem alguém de confiança mais, porque todo mundo tá querendo ir para uma especialidade. Isso é uma realidade hoje já. eu acho que assim, pela minha época, parece que há muito tempo atrás, mas há 13 anos atrás, era muito diferente. A gente com sabe o quanto as coisas eram diferentes. Então não tinha o boom das especialidades de hoje. A gente era clínico geral. Sim. A gente era clínico É o que a geral. gente sempre fala aqui, Juiz de Fora era mato há 13 anos atrás. A gente era clínico geral. Então, quando eu formei, e eu fui logo trabalhar em clínica geral, e eu devo muito esse interesse por clínica geral, até de novo, né, falar por essa veterinária que eu trabalhei com ela por quase 10 anos, e ela me inspirou muito. Eu fiz estágio com ela e trabalhei com ela muitos anos, e ela é uma excelente clínica geral. Então, e ela me transmitia muito esse gostar de tudo um pouco, esse gostar de participar de todas as etapas da vida do animal, sabe? Então, isso foi me incutindo muito essa sensação, né? Me conta uma coisa. A gente sabe que o clínico geral, ele sabe de tudo um pouco. Uhum. Quando que você vê que você precisa realmente encaminhar para ter aquele estalo de aqui eu não vou mexer mais? Tem que estudar. Não tem jeito, tem que estudar muito. Porque o que eu digo assim, a rotina do clínico geral é tudo. A gente permeia todas as especialidades. Sim. Então, a gente atende endócrino, neuro, oftalmo, ortopedia, tudo. Pediatria, geriatria, a gente está em todas as especialidades. E a gente só vai saber até onde o nosso pé alcança se a gente estudar bastante. A gente tem que entender o mínimo de cada especialidade, eu digo até o máximo que a gente conseguir entender de cada uma das E se especialidades. atualizar também, né? E se atualizar, é lógico. Eu acho que assim, tem casos e casos. Tem caso que a gente passa diretamente para um especialista. Quando? Quando a gente não tem os recursos diagnósticos necessários. Por exemplo, a gente tem uma suspeita de glaucoma num cachorro, a gente não tem um tonômetro de fácil acesso em clínica. A gente vai direto para o especialista, não tem discussão, né? Agora, tem casos que a gente é totalmente capaz, e é a nossa atribuição como clínico geral, triar, limpar os quadros, limpar aquela sintomatologia que às vezes chega pra gente com uma miscelânea de sintomas, né? Então, a gente limpar o caso, ver ali o que vai ficar, o que não vai ficar,
Para aí sim a gente fazer uma triagem e direcionar diretamente, né? Direcionar assertivamente ao especialista. Mas tem que estudar. A gente só vai saber até onde o nosso pé alcança se a gente souber daquilo que a gente está atendendo, a gente está fazendo. Mas saber também a melhorar a qualidade de vida até daquele paciente até ele chegar ao especialista que você encaminhou também, né? Então, assim, isso daí eu acho que é Sim. fundamental ali na Sim. clínica. Então, por exemplo, até o glaucoma mesmo, que a gente fez. Uma estabilização do Você vê que o Exatamente. dói, que eles falaram, poxa, dor, não sei o quê. Então, É. não custa, passa um analgésico, passa isso aqui Sim. e encaminha. Mas É isso, assim, o é trabalho de basicamente estabilização e triagem, né? estabilização e triagem. E aí os tratamentos que você E os assume. acompanhamentos, sim, se a gente é capaz, se você tem conhecimento suficiente naquela área, é atualizado o suficiente naquela área, não são casos complexos, não são casos que demandam um recurso diagnóstico que a gente não tem acesso. O clínico geral é totalmente capaz de conduzir. Eu acho também que o clínico geral, ele consegue, nessa triagem, até às vezes, agilizar um pouco do especialista. Com certeza. Igual o João Onco veio, né? E muitas vezes ele fala, já dá para o clínico fazer os exames, às vezes fazer uma sim. citologia, Fazer os exames iniciais, né? patológico, né? Que consegue ser feito dentro do clínico geral, que ele Isso. consegue dar um caminho para aquilo e já chegar para o João com isso adiantado para não ter tempo perdido, Sim. né? Para o tratamento do paciente. Ai. Mas isso demanda realmente um estudo, porque às vezes muitos clínicos gerais, como no João, passam medicações que atrapalham até para o diagnóstico de histopatológico. Sim. de Pois a gente tem que Então, se ver, o clínico geral realmente não sabe de olhar assim e pensar em algo que pode ser oncológico, ele vai mascarar Sim. realmente aquela patologia ou aquele tumor, aquela coisa, dependendo do que passa, né? Por E assim, a gente sabe que muitas coisas não sabe o que tem, mas te cortei, né? Ai, socorro. Então, assim, tem muito clínico geral aí que é nessa vibe. Não sei o que é, vou passar um corticoide e taca ali pau, né? Então, assim, realmente demanda um estudo muito grande e até dos especialistas de confiarem em um clínico geral. Eu acho que precisa ter uma validação também da parte dos especialistas em relação aos clínicos Com gerais. certeza. Infelizmente, não é muito raro, infelizmente, da gente encaminhar um paciente para um especialista e ele começar tudo do zero de novo. Como se ele tivesse, assim, ele invalida tudo que o clínico já fez. E isso também é muito ruim, né? Acho que existe abertura, né? A gente conversar. Acho que é importante a gente ter especialistas parceiros, né? Que a gente consegue ter essa orientação inicial. Olha, o que mais eu posso fazer de exame para triar de uma vez e tal. Então, ter essa abertura também é muito interessante. E a validação do especialista em relação ao clínico também. Com certeza. Ainda nesse papo de diagnóstico, da gente saber fechar diagnóstico para ajudar o especialista muitas vezes e da gente ter bons recursos como clínica geral, é importantíssimo a gente ter, além dos especialistas da clínica, né? A gente ter um lugar de confiança para a gente mandar esses exames. Sim. Então, a gente ter ali um parceiro que nem aqui em Juiz de Fora, eu só uso o Hemovet, que é um laboratório de qualidade, que eu sei que a Amanda vai ter paciência de me ouvir, de ir atrás, eu vou passar para ela o estado daquele paciente, o que eu estou pensando, e ela me passa um feedback. Então, isso daí é muito importante, a gente ter um laboratório de qualidade que está sempre estudando também para trabalhar junto com o especialista dentro da clínica, né? Sim. Então, isso daí é importantíssimo. Em relação ao laboratório, isso influencia demais, né? O contato, né? Influencia demais, tanto o contato com o clínico, quanto a qualidade do serviço prestado. Sim, com certeza. Né? Confiabilidade, né? Então, assim, se a gente recebe um exame que a gente fala, pô, não tá batendo com o que eu tava querendo. Exatamente. Né? Igual achar esperma na gata castrada, né? Esperma na gata castrada. Então, o testículo rígido na gata na gata castrada. Exatamente. Isso tudo vem. O laboratório vem por trás disso aí também, né? Então a gente confiar e aqui em Juiz de Fora realmente. Não, Hemovet é surreal. Primeiro lugar, gente. Beijo, Amanda. Beijo, Top Hemovet. Falando da validação do clínico geral, isso realmente é uma coisa que a gente já passou muito estresse. Eu acho que a gente teve essa conversa algumas vezes, da gente falar com o especialista e o especialista voltar com uma pergunta do tipo:
Já testou pra FIV-FeLV? Você fica, porra, não, nossa, eu não pensei em FIV-FeLV. Eu, especialista felino. Entendeu? Pô, não dá. Isso é irritante, realmente. Você acha que a gente tem caminhado pra uma melhora disso? Ou você acha que a gente ainda tá capinando? Ou tá indo pro caminho oposto de, às vezes, não valorizar tanto ainda e piorar com o tempo que as pessoas estão se especializando mais? Valorizar o quê? A especialização? O clínico geral. Eu acho que a falta da valorização do clínico geral é uma falta da valorização da veterinária em si. Eu acho que tá atrelado, né? Aqui a gente entra numa questão muito importante, que assim, nunca se exigiu tanto, de novo, do médico veterinário que ele tenha muitos títulos, especialidade. Eu acho que vai até um pouco em atropelo, né? Por conta de a gente precisa se especializar, mas o básico, quem está fazendo o básico, está valorizado? Está tendo condições de trabalho? Está tendo condições de se especializar? Porque assim, vamos falar que um bom curso de especialização custa por baixo de R$50.000, só o curso. Sem passagem, hospedagem. E a gente está recebendo R$100 por plantão quando bem pago. Quando bem pago. Como é que a gente paga isso? Nem diurno. É noturno, e olhe lá. Então, eu acho que assim, a questão de ter a especialidade é excelente, é um caminho sem volta, é isso mesmo, né? Mas eu acho que vem também num certo atropelo, que eu acho que a gente precisava primeiro regularizar direito à profissão, sabe? Mas, e eu acho que se a desvalorização do clínico vai em vários aspectos, o clínico geral, né? Eu acho que a especialidade também é uma coisa que não deve ser atropelada logo de cara, vamos dizer assim. Forma, aí já vai. Sim, sabe? Porque, assim, Isso forma especialistas ruins. eu penso realmente, porque muito tempo na clínica, e eu sei hoje quanto saber da clínica e ter estudado não, Inca, é impossível você ser. geral, e isso me acrescentar dentro da minha especialidade. É impossível ser um bom especialista se não for um bom clínico. Não existe. Se você não for um bom clínico, você não é especialista em nada. Exato. Em nada. Porque, assim, eu não acho que a especialidade é uma coisa única, sabe? Ela não é sozinha. Sim. Então, assim, a odonto, ela vai, por exemplo, né? A odonto, ela vai dar alteração cardíaca, renal, hepática. Então, se eu não soubesse dessa forma em geral, eu jamais associaria isso a uma coisa, uma doença Sistêmica. né? Então, assim, eu, de início, ficava, eu tenho que ir para especialidade e tal, papapá. Mas hoje eu não me arrependo de ter tanto tempo na clínica, porque, assim, eu aprendi muito e eu carrego esse aprendizado para tudo. Até para eu saber quando eu vou conseguir solucionar dentro da odonto, ou se eu preciso encaminhar para algum outro especialista. Porque a odonto, ela vem com oftalmo, ela vem com oncologia, né? Sim. Então, assim, quando você vai saber para você encaminhar para um especialista que não é você, né? E isso, às vezes, eu não vou ligar para o especialista de cara. Sim. Eu vou virar para o tutor e vou falar, vai para o seu clínico, pede o clínico para triar, para ver, porque isso pode ser disso, disso e disso. Sim. E aí o clínico dá sequência nisso, né? Porque senão eu vou ficar responsável tanto pela parte de odonto quanto pela parte sistêmica. Sim. Não é o meu intuito. Então, quem tem que fazer isso é o clínico. Sim. E muitas vezes eu falo isso com o tutor. Quem é seu clínico? Aí, é fulano. Eu falei, então vai lá, faz os exames com ele, faz a triagem, vê aonde ele quer, porque como eu sou volante, às vezes, igual você que faz domicílio, vamos ver aonde que ele tem parceria de clínica para poder fazer procedimento, e aí sim eu faço procedimento. Então, assim, o clínico geral, para mim, é muito importante. Sim. Né? Ele caminha comigo sempre. Sim. Então, assim, eu não vejo como que as pessoas podem desvalorizar o clínico dessa forma, sendo que é tão importante para encaminhamento das especialidades. Sim, sim. Eu acho que a clínica geral, ela tem muitas belezas, né? A gente é o início, o meio e o fim. Sim. Então, assim, a gente
a gente até pode começar antes mesmo de chegar um animal. Idealmente seria assim, né? Antes de você, eu quero adotar um cachorro, gato, eu quero comprar um cachorro, gato, você já ter uma orientação com um veterinário. Aqui o Fabiano. A Biana demorou uma temporada inteira pra comprar o gato dele. Aí, sobre qual raça, qual porte, qual temperamento. Se você tem criança em casa, idoso em casa, isso muda muito. Como é a sua rotina? Então, tem raças, tem portes, tem, né? A gente adapta, né? Então, já seria interessante. Igual a gente tem consulta pré-natal com pediatra, Sim. também deveria existir uma consulta antes de chegar o animal em casa, né? Sim. Com o veterinário. Mas chegou, a gente é a porta, né? Então, a clínica geral faz saúde pública. Isso é muito importante. A gente faz prevenção de doenças, prevenção de zoonoses. Então, assim, a gente começa a vida do animal. A gente tá lá desde nenenzinho. Vai fazer vacina, vai explicar sobre alimentação, o comportamento, respeito ao comportamento natural da espécie, né? Bem-estar e tudo. Os riscos, tudo, né? E a gente acompanha esse animal ao longo da vida dele. Então, assim, a gente é o meio porque nós somos quem vai fazer a triagem, quem vai estabilizar esse animal, quem vai dar a indicação do especialista de forma assertiva, vai acompanhar também, né? Porque não é só indicar para o especialista, a gente pode acompanhar também, a consulta, inclusive, do especialista, né? E dar todo o procedimento, todo o prosseguimento. Isso principalmente quando a gente fala também de cachorro idoso, gato idoso, tá com polifarmácia, vários especialistas envolvidos. O clínico dá aquela abraçada, né? Peraí. Vamos olhar para ele. Dentre isso tudo aqui que ele precisa ou que cabe a ele agora, o que ele mais precisa? O que vai ser custo-benefício para ele? O que é a teoria da não maleficência, né? Porque às vezes quando a gente fragmenta em especializações, em especialidades, a gente perde o olhar do todo, né? Então quando a gente olha, quando a gente olha para o todo, a gente fala, peraí, a gente está praticando a não maleficência. Sim. Se a gente juntar o que esse está fazendo mais bem ou mal pro animal. É o clínico que faz isso, que dá essa amarrada em tudo. E a gente é o fim, porque a gente tá no fim da vida do animal também. No momento de despedida, é o clínico geral que tá lá, tá segurando a mão, né? De acompanhar a vida toda. A vida inteira. A vida inteira. A vida inteira, assim, de filhote até idoso, talvez tenha sido pouco, mas assim, de algum momento da vida até o final da vida, assim, várias vezes, e é muito gratificante. É um momento que eu digo até sublime, sabe? Porque a confiança que a pessoa deposita em você para esse momento, né? E ter a confiança de falar assim, olha, a partir de agora não é mais antecipar ou adiar, é o momento da decisão, né? Então, assim, decisão de eutanásia e tal. Quem vai conversar com você sobre isso? Quem vai te dar todo o aporte no momento? É um clínico geral. Sim. Seja de medicina felina, seja de... É o clínico geral. Então, a gente tá no início, no meio e no fim. Eu acho isso muito bonito. E, assim, cada história linda, cada relação maravilhosa, sabe? Histórias loucas também. Porque isso eu falo. Isso eu falo. Tem muita loucura Isso eu falo muito também. Que assim, quando a gente tem algumas especialidades que a gente pode se abster de conviver com tutores. Sim. Ou pelo menos a gente lida minimamente com os tutores. Cirurgião, anestesista, enfim. Quando você vai seguir a clínica geral, você tem que ter em mente que, sobretudo, você está lidando com o tutor. Antes de você acessar o animal, você precisa acessar o tutor. Você precisa ter um vínculo, precisa ter uma confiança, ele precisa aderir ao protocolo que você está sugerindo. Então, assim, essa coisa de nós contra eles, né? Para quem quer fazer clínica geral, isso não existe. Não. E assim, isso acontece muito até você deixa de viver um pouco. Sim. Né? Porque as especialidades, ela acaba impondo certos horários, assim. E o clínico geral, ele... não, toma aqui meu telefone. É 3 horas da manhã, o bicho passou mal e não vai pestanejar de te ligar, de te mandar mensagem, porque é quem tem confiança. Mas você sabe que, assim, olha, eu tenho umas pessoas de confiança. Quando eu tenho algum paciente que tá em estado mais crítico, alguma coisa assim, aí eu tiro meu celular do silencioso. Mas, no geral, eu consigo impor esse limite. Eu consigo. Que bom, porque isso faz... Eu sempre tenho... Eu tenho Temos alguém que não consegue fazer isso. Mas isso eu aprendi. Então, exatamente. Eu tenho transtorno de ansiedade. Então, se eu não impor esse limite, eu realmente... Ótimo. Tira. Casa, né? não.
Então você precisa desse limite pra Eu não te fazer preciso. mal. Eu preciso. Eu tô de boa. Eu não consigo. Eu mando às 2 da manhã. Eu fiquei Pesou. bem transtornada, assim, na época de clínica, que eu tinha muitos pacientes idosos e até pacientes que estavam com problemas sérios e me ligavam 1h30. Ó, ele tá aqui, ele veio pra cá e ele não aceita o plantonista, que é você. E eu simplesmente saí de casa e fui 1h30 da manhã pra lá. Então, assim, Mas tem casos e casos, né? Casos e casos, mas assim, eu também não sofri muito com isso, porque assim... eu sofri muito. Aí eu não meu, quero, não. o psicológico Não, então, você até teve... foi embora. Ele quer sofrer, mas deixa eu te falar, eu não quero. Eu quero dormir. Não, Vou o que dormir me até a dá... hora assim que possível eu chego. Mas não vai dar. Isso eu sempre consegui botar esses limites com uma tranquilidade, então isso também não é uma coisa que me sobrecarrega nesse sentido. O que me sobrecarregou muito no início, de dar telefone, de ter essa relação mais próxima com o tutor, era porque eu me sentia responsável além da minha responsabilidade pelo paciente. Aham. Sim. Então isso eu acho que todo mundo no início meio que faz, né? Sim. Que a gente gosta de muito de bicho, então é difícil a gente não botar isso. É. Então às vezes o tutor não seguia o que eu falava e o bicho piorava, ou tinha alguma questão, tipo, tutora botou um gato com coleira e corrente na pós de castração. O gato se enforcou. Nossa. Eu fiquei arrasada. Falei, gente, será que eu não falei? Como é que eu ia pensar que isso ia acontecer? Mas, tipo assim, não é uma responsabilidade minha, intrínseca, né? Eu acho que são coisas que podem acontecer, que as pessoas fazem, que é a responsabilidade dela. E aconteceu. E eu tenho que Não, trabalhar quantas vezes o tutor fala, ai, não vou conseguir comprar isso, não vou conseguir fazer isso. Quantas vezes a gente já comprou medicação e deu pro tutor? Né? Já paguei tanta coisa. Exatamente. Isso acontece muito. Porque, assim, você vê que o paciente tem a condição de melhorar e que o tutor fala, não vou conseguir fazer. Eu falei, a gente vai ter que dar um jeito, né? Se eu levar pra casa, eu não dou remédio. Deixa ele aqui comigo. Levar o paciente pra casa. É. Na residência, Nossa, a Heloísa falava que é o gato sovaco, né, Heloísa? É o gato sovaco. A gente sai da residência com o gato sovaco, vai pra casa com o gato sovaco, cuida dele, devolve ele. Gato sovaco vai pra casa no dia seguinte. E isso a clínica geral que faz isso com a gente. Mas isso é uma coisa também interessante a gente pontuar, porque se confunde muito, hoje em dia ainda, principalmente em cidades pequenas, o intensivismo com a clínica geral, certo? São duas, é uma especialidade o intensivismo, né? Então, eu acho que a partir do surgimento, né, desse boom dessas especialidades, a clínica médica entrou num limbo realmente, porque tá muito confuso. Quem é clínico, quem é intensivista? E quem é intensivismo tá fazendo clínica, que não deveria. E quem é clínico tá fazendo intensivismo, que também não deveria. E assim, intensivismo é maravilhoso, mas não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Ó, de ser muito sincera, eu na clínica, eu não gostava de clinicar. Não, eu não gosto de intensivismo. Mas é uma rotina diferente, né? E assim, você me colocava um dia em clínica, tocava a campainha já. Mas você me colocava 24 horas em intensivo, eu ria e dava cambalhota. A primeira especialidade que eu quis fazer foi de intensivo. Eu adoro o caos. Não, eu não gosto. Eu não gosto do caos. Adoro aquele caos, aquela coisa de tirar o animal do vai morrer. Eu também, mas eu gosto de Sabe? Eu gosto de tirar um animal do vai morrer. Eu já falei aqui. Intensivismo com 14 bichos. 14 era pouco. Quando a Sheila me conheceu, era época de 35 internados. Não tem como. E eu sozinha. Não. Sozinha. Estagiário era artigo de luxo. Quase que eu pagava um jantar pra ele, pelo amor de Deus, que eu comia. E assim, eu morria. Mas não trocava o intensivo pela clínica. Não. Mas eu ganhei muito paciente, que é isso que você tá falando. Eu ganhei muito paciente de acompanhamento depois, que passou pelo intensivo comigo. Que aí o tutor acabou que internou com uma pessoa, com um clínico. Normalmente o clínico era bem ruim. Exatamente. E aí foi pra mim intensivo e acaba que eu que fico, né? Porque eu que faço visita, eu que dou a alta e mexe no protocolo inteiro e tal.
E aí a pessoa falava, eu não quero voltar com quem me atendeu. Quero voltar com você. E aí eu falava, não, porque eu sou do intensivo, não sei o quê, papapá. E aí falava, não, eu quero você. E às vezes eu era plantonista, né? E realmente, e aí? Ou você acompanha, e aí você via que você que tirou aquele animal daquele estado crítico, como é que você larga o paciente? Sim, não tem condição, eu não largava. Então aí que eu fui entrando na clínica e ficando na clínica, porque de escolha, pra mim era o intensivo, sempre foi intensivo. Eu sempre gostei mais de clínica. Eu fugi também. Assim que eu saí da residência, eu falei, eu não vou fazer mais plantão, não mexo com internação. Apesar de que eu gosto do pensamento, só que eu gosto da parte clínica da internação. De, tipo assim, pensar nos casos, o que tá funcionando, como é que tá evoluindo. Sim. Então, a parte ali por trás. O meu problema é estar ali com 14 animais, que foi o meu máximo quando eu estava em internação, era 14 animais. Meu máximo, e eu já fiquei em causa, assim. Eu olhava e falava, cara, era a antecipação do que podia acontecer e que eu não ia conseguir resolver. E já aconteceu, 2 pararam ao mesmo tempo. Só que na minha época de intensivismo, era mais fácil porque eu estava numa clínica que tinha muito poder aquisitivo. Então, assim, tínhamos 4 pessoas no plantão. Outra coisa, né? E mesmo assim, tipo assim, óbvio que a pessoa que ficava no plantão de frente lá pra atender clínica ia dormir, ia nanar. Mas eu apontava ela, falava, tá morrendo 2, pode vir. Aqui É só na é veterinária. você e Deus, só na e Deus também veterinária que isso abandona existe, na hora que gente. para. Você vai para um hospital, se você tiver com um filho em estado crítico, você vai ficar feliz de chegar no hospital e ter um único indivíduo lá dentro, atendendo, abrindo a porta, fazendo a ficha, te botando pra dentro. Você vai pensar assim, gente, peraí, não vai cuidar do menino direito. Não tem condição de dar conta de tudo. E só na veterinária que a gente tem esse perfil, né, de serviço. Em alguns lugares, né? Porque, assim, em São Paulo, Sim. isso já não existe mais. Existe, tá? Não, Existe em alguns lugares, porque Mas as espécies grandes para todos os lados. isso, não é bem visto, né? Então, assim, já houve mudança. Mas minha época de intensivo, misericórdia. Era eu, Deus, e Deus falava assim, tchau, fica aí. Porque nem ele aguentava. Nem Deus aguenta. Me fala uma coisa. A gente sempre pede para as pessoas que vêm aqui falarem um mito que irrita você, que ainda te tira do sério, que você acha que as pessoas têm que se elevar, evoluir, passar desse mito que já tá na hora. Então, eu acho que o mito que eu gostaria de quebrar é de que a clínica geral é só vacina e check-up mesmo. Acho que isso é o mais importante. A gente precisa ter noção da nossa importância como clínico geral e não se limitar só a isso. E eu vejo também muita gente, principalmente o pessoal que formou há menos tempo, né, de não querer realmente se comprometer, principalmente com o advento das especialidades. Então, mas isso aqui é para especialista. Mas você já triou? Você já começou a tratar o animal? Não vai para especialista, mas já começa, faz alguma coisa. Igual você falou, tem suspeita de glaucoma, precisa ir pro oftalmo, mas tá sentindo dor. De pirona. Entendeu? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que vem muito disso também. A gente precisa ter em mente a nossa importância como clínico geral e parar de achar que a gente só vai fazer vacina e check-up anual. Eu acho que uma dica que você pode dar para veterinários, então seria essa de, tipo assim, valorizar a clínica geral, talvez? Sim, acho que uma dica para veterinário seria estudem. Porque Fala pra cá, ó. Estudem. Para os veterinários, os estudantes. Microfone. Para quem quiser fazer clínica geral, tem que estudar. Acho que tem alguns conceitos. Estudar. Entender de patologia clínica. Acho que quanto mais distante você está de patologia, mais difícil é você ser um bom clínico. Porque a gente precisa conhecer todas as variáveis que vão influenciar o resultado de um exame que vai chegar na nossa mão. Você dobrou a agulha para coletar o sangue? Vai ter hemólise. Você coletou com seringa de insulina? Vai ter hemólise. As gateiras. Coletou com scalp? Vai ter agregado plaquetário. O bicho estava estressado? O bicho estava estressado? Estava tomando alguma medicação? Né? A gente conhecer ali as doenças e quais são os caminhos do diagnóstico. Então, eu vou falar da leishmania. Estou com suspeita de leishmaniose. Eu vou pesquisar leishmania no sangue? Não, Jesus Cristo. Você vai pesquisar no baço, você vai pesquisar na medula óssea, na pele, mas no sangue ela não tá. Sabe? Então, assim, pensar, é babésia, mas há quanto tempo tá? Então, vamos fazer
esfregaço de ponta de orelha, para fase aguda. Então, você saber dessas coisas é muito importante. E isso demanda saber um pouquinho de patologia também. Pouquinho não, bastante. Bastante. Patologia, Ah, não, mas né? elas vão Porque pontuar senão a que- gente passa a ser só assim, olhar o valor de referência. Mas E assim, não é só importante isso. botar que esses fregaços de ponta de orelha, gente, envia pro patologista, tá? Eu já vi muita gente lendo lâmina de ponta de orelha, por favor. vendo sujeira Não. e falando que era micoplasma. Não é Então, nem pau no só seu cu. mandar Não, pro... Pensador velho. Pensador velho. Não é A nem lâmina só mandar suja, podre. pro patologista, é saber pra onde mandar. Também. Que pra mim é o mais importante, Hemovete. Porque assim, você vai olhar um resultado de um exame, você vai só comparar valor de referência, é aí que entra a clínica Diferente soberana. de analisar. Olha para o seu paciente. É. Você pegou um exame ali, peraí, deixa eu ver aqui. Você tá condizente? Porque a gente precisa realmente correlacionar com a clínica. Olha para o paciente. Vê, olha para ele, olha para ele. Clínica geral é palpar, olhar, escutar. É muita escuta. Sim, anamnese. É muito Muita importante. anamnese. Uhum. Agora fala pra gente, já que a gente já tá nesse conceito aí de falar pros veterinários, fala pra gente uma dica pro tutor. Tenha um clínico veterinário, clínico geral de confiança, né? Acho que isso é o mais importante. A gente vê muita gente pulando, né, de galho em galho, não ser um clínico de estimação. Tem o seu clínico geral, que é o médico da família, da sua família pet. Mas eu boto toda Que a gente sente. Que a gente sente falta disso na medicina. Isso é verdade. A gente sente falta de ter um clínico que olhe pra gente como um todo. Porque isso se perdeu completamente, né? Completamente. Cara, aconteceu Na isso com a minha medicina. avó recente. Ela foi no médico, ela tem dores crônicas, né? E ela tava tomando uma medicação, e aí ela foi em um outro especialista. E ele passou uma outra medicação, que era antagonista do remédio da dor. Falei, mano... E assim, eu cheguei em casa, falei, vó, o que ele passou? Ah, já tô tomando tem não sei quantos dias e a dor só piora, eu não sei o quê. Peguei a caixa de remédio dela, eu... Falei, quem te passou isso? Ela, foi o fulano. Eu falei, mas ele não viu que você tava tomando isso aqui? Não, ele só passou o remédio. Eu falei, mas para de tomar esse caralho. É a setorização, né? É. Por isso que é muito importante ter um clínico geral. Assim, você vai lá. Se ela tivesse um geral, se ela tivesse alguém que geriatra, acompanhe ela e que saiba de todas as áreas, ela não teria acontecido isso. Exatamente. Olha a gente falando mal de Tem um médico de clínico novo. geral. A gente tá muito avançado em relação a esses cuidados. Eu acho que também por muito medo, né? A gente tem muito medo de processo. Sim. Acho que a gente Eu tem já mais fui advogada. cuidado, assim. Acho que a gente se preocupa mais com embasar as coisas. Não todo mundo, mas acho que em geral. Eu ia falar. Porque, assim, esses dias mesmo eu fui levar meu filho no pronto atendimento, quarta infecção de garganta, e ninguém pediu cultura. Caraca, que ódio isso. Quarto antibiótico no ano, ninguém pede cultura. Eu falei, mas uma cultura? Deixa eu fazer uma culpa. Ah, não, demora pra sair. Foda-se. Porra. Não, mas a gente começa empírico. Você tá com Mas aí a gente pressa. precisa trabalhar depois. Sabe o que demora Não também? O faz. tempo que ele tá de infecção de garganta, caralho. Não faz, Ódio. não faz. Eles são... É surreal. Não, isso pra mim, olha, isso me irrita muito. Meu Deus, por que, Deus? Por que eu fico tão irritada? Mas é sério. Porque, caraca, não custa fazer uma porra de um exame. Não custa pro pede. médico humano. Se você tá lá na porra do hospital, quem tá pagando aquilo ali que você tá coletando é o hospital, caralho. Ou é você do seu bolso. Se for você do seu bolso, foda-se também, porque eu pago o meu. Meu material é o que pago. E eu faço exame diferencial. Custa? Não custa. Buceta. Que isso. É isso, tem um clínico geral de confiança, vai te acompanhar pelo resto da vida do animal, tenha consciência de que aí, com os avanços da medicina veterinária, e se Deus quiser, seu animal vai viver durante muitos anos, então ele é de sua inteira responsabilidade. E se você tiver um bom clínico geral para te auxiliar nesse processo, é imprescindível. Mas sabe uma coisa que me veio à cabeça, assim, pra perguntar pra você em específico? Se você fosse fazer uma pós-graduação, uma especialização, seria em imunologia? Infecto-contagiosas? Eu imagino você como infectologista, sabe? Mas se eu fosse fazer uma pós... Uma pós Uma agora. especialização, Tipo assim, vamos pra uma especialização. Mas existe especialização em infecto? Não tem, mas você faria se tivesse? Ah, sim.
Eu acho que é a sua cara. Nossa, eu só imaginava infecto. Sabe aqueles infectos que ficaram famosos no Covid? Uhum. Era a Ingrid xingando na internet. Eu amo. Amor. Decoro, por favor. Já decoro. Já demos a dica para o tutor, já demos a dica para o veterinário. E agora vem a parte que a gente mais gosta. Mais legal de todas, que é O nosso caso bizarro. Gostaríamos de um caso bizarro da clínica geral, vindo de você. Temos. Tá, temos. Eu tinha uma cliente que tinha vários Goldens e ela acabou se tornando uma grande amiga minha. A gente ficou muito próxima durante muito tempo. E aí teve um dia, né, que ela ganhou de algum conhecido um saco cheio de manga, aquela manga pequenininha. E ela, na correria, chegou em casa, deixou o saco e saiu. Quando ela voltou, um único Golden tinha comido 40 mangas uvá. E assim, todo sujo de manga. Feliz da vida, banana. Feliz do manga. Não, ele tava bem mal. Achei que ela ia chegar na fase Sabe, a gente come quando a gente come muito e fica até meio encurvado, assim. Aí ela me ligou desesperada. O que a gente vai fazer? Aí eu fui lá ver ele. Ele tava realmente assim, abanando o rabo e assim, meu Deus. Socorro, Deus, tem que passar. Muita manga na minha barriga. E aí ele passou aí pelos próximos 15 dias, 20 dias vomitando e fazendo cocô com caroço de manga. Nossa, coitado. Muito. Mas saiu tudo. Saiu umas 30. E o resto acho que deve ter digerido. Cara, sério, ó, Golden E ficou ótimo. No dia Não seguinte, faça isso. apesar das 40 mangas na barriga, tava ótimo no dia seguinte. Tava super. Já tava esperando o próximo saco. Já tá. Que isso é uma coisa, não aprende, né? Não Não. aprende. Por quê? Me explica isso. Não aprende. Sabe por que isso? Porque eles acham que vale a pena, foda-se, né? É. Valeu. Eu acho que a curiosidade, o instinto, né? Vale mais a pena. Igual ouriço mesmo. Ouriço, cacheiro, a gente tira do mesmo cachorro 500 vezes. 500 vezes. Um mito que eu acho importante a gente abordar é o mito de alimentação. A gente tem uma parceria maravilhosa com a Optimo, né? Muito obrigada a Optimo por toda essa parceria, essa participação e todas as coisas de qualidade que você deu pra gente. E aí, temos aqui o sachê, né? Tanto de gato quanto de cachorro. Eu falo do de gato, né? Que a gente tem que dar sachê para os gatos para aumentar a ingestão hídrica como uma coisa muito importante para todos os gatos, independentes, né? Porque temos ali 70%, 80% de água. E os cães? Como é que é essa relação dos cães com um petisco, com uma coisa diferente, né? Eu não sei se o sachê, no caso dos cães, entra como uma coisa, tipo, obrigatória, ou se entra na parte de petisco. Entra como parte de petisco e aí a gente precisa equilibrar, né? Quantidade de alimentação ali com petisco. Mas é um bom aliado, principalmente quando você quer educar o animal, ensinar alguma coisa. Os petiscos são muito aliados, né? Quando a gente quer ensinar a fazer xixi, cocô no tapetinho, usar o petisco, a recompensa, né? E fora que a gente pode também fazer oferecimento de sachê, dos patês, mas desde que seja equilibrado ali com a quantidade de alimentação. Porque o problema é quando vem o patê, que isso não tem tanto nos gatos, mas o cachorro é o saquinho do sachê, mais o pedacinho do pão, mais o pedacinho do bolo, mas é só um pedacinho assim, né? Mas é só um pedacinho assim. Aí então pega um pote e tudo que você der pra ele, você coloca do mesmo tamanho nesse pote. Vamos ver ao longo do dia qual é o tamanho, quanto de coisa que vai ter no pote, junto com a ração também. Então, assim, acho que é mais essa questão, que o cachorro, ele tem mais os petiscos não autorizados, né, junto. Entendi. Eu acho que pros gatos vem muito em relação à ingesta de água. De água. Isso. Que vem não ingere água como os cães. Os cães, Os cães já atraem uma ingesta de água maior por livre e espontânea vontade, né? Então, assim, eu acho que é um aliado realmente com os petiscos e aprendizado. Eu uso os petiscos no suborno de aprender a escovar o dente, né? Que você escova o dente, toma um petisco e tal. Mas eu acho que nos gatos vem nessa questão de ingesta. Ingesta de água. E seletividade para cachorro? Tem também, né? Tem. Dá pra fazer aliado também, nesse sentido, o sachê pro cão, né? Dá. Então, mas isso é uma pergunta minha mesmo, de verdade, agora. Sério. Se mistura com a ração seca ou não? Por quê? O gato eu falo pra não. Porque se o gato não gostar do sachê, ele não vai comer nem a ração seca mais, nem o sachê. Então não misturem. E cachorro?
Idealmente, nenhum petisco a gente mistura na ração. A gente está sempre nos horários alternativos, entre as refeições ou no momento de algum aprendizado, né? Mas a gente idealmente não mistura nenhum petisco, nada na ração, justamente porque senão não come mais nada, não come nunca mais a ração se não tiver alguma coisa. Eles são seletivos também em relação a isso. De traumatizar por estar misturado. Porque você não vai mais aceitar a ração se não tiver alguma coisa misturada. Petisco, O famoso coloca o franguinho na ração. Exatamente, não aceita nada. Então, assim, pro cachorro, idealmente, nenhum petisco é misturado na ração. A ração é a alimentação principal, os petiscos vão entrar ali nos petiscos mesmo, como petisco. E, idealmente, sem misturar na ração. Muito bom. Então, Ingrid, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Talvez tenha sido um pouquinho obrigada, sim, mas não interessa. A gente agradece mesmo assim, tá? Porque tem algumas pessoas na nossa vida que a gente não vai aceitar vocês falarem não, tá? Ai, Foi que mal. bom, que privilégio ser essa pessoa que você não vai aceitar que fale não. Não, a gente não tem essa opção. Mas muito obrigada por ter Eu que agradeço ter pelo participado, convite. por ter tirado tantas dúvidas e mostrado pra galera que quão importante é ter um clínico. Por que você é a soberana? Clínica Como sempre, a clínica é soberana, Aqui, ó. né? Bota aqui, ó, Maju. Vocês não esqueçam. Assistam todas as temporadas. Estamos na 3ª. Então, se você não viu a primeira, se você não viu a segunda, vai lá ver. E não fica só assistindo também, não, porque isso me irrita, entendeu? Me estressa. Para de me estressar. Vai lá, você tem que seguir. Aperta lá o sininho, se inscreve, bota tudo, posta. É isso. E até reclamação a gente já liberou também, né? Instagram, Spotify, YouTube e TikTok, tá? O @IssoPode, Vete.